por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Vamos efetuar a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 3, em nome de Jesus. A igreja que achou, diga amém. Aleluias. Podemos partir para a nossa leitura? A palavra do Senhor diz assim, Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Feche os seus olhos por poucos instantes. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de te servir nessa noite. Ministra os nossos corações, a começar por mim, que necessito da tua presença nessa noite. Fale conosco, Pai, porque teu o reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Glória a Deus. Querido, esse é um texto que eu particularmente gosto demais. Em muitas ocasiões o Senhor já me deu algumas ministrações sobre esse texto, e hoje não tem sido diferente. O Espírito Santo vai trabalhar conosco, principalmente neste tema, das transformações e enfrentar os nossos desafios. Então nós começamos esse texto com um destaque, porque a Bíblia relata que havia um homem fariseu chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Então a Bíblia aqui já começa a narrativa dessa história nos situando para quem nós estamos falando. Fariseus são homens extremamente religiosos que fazem parte do povo judeu. O fariseu é uma classe de homens religiosos, é uma classe de homens estudiosos, é uma classe de homens e mulheres que estão dentro da igreja. Mulheres, não me perdoe, que nessa ocasião eram homens que estavam dentro da igreja com total entendimento da palavra do Senhor, porém cético mediante muitas coisas. Antes de nós começarmos a falar como fariseus, precisamos entender o que são os fariseus, porque no entendimento do fariseu, ele era uma daquelas pessoas que gostariam de proteger o genuíno evangelho. Então, dentro das nossas igrejas, hoje em dia, existe uma série de fariseus que está um tanto quanto equivocado quanto ao seu pensamento, ou um tanto quanto equivocado quanto à sua postura, mas não esquecemos que somos irmãos também de fariseus. Então o que acontece com o fariseu? Eu imagino que um fariseu no dia de hoje, nos dias atuais, e se dá na igreja conforme eu falei, ele se leva a crer naquele homem e mulher. Eu, em muitas ocasiões, me pergunto a Deus se eu sou um pouco fariseu. Eu sou muito cético quanto muitas coisas que a gente vê na igreja. Qual de nós, já tendo dentro da igreja, não começa a ver vários movimentos dentro da igreja, várias movimentações, e gritaria, e eis que te digo de cá, e eis que te digo de lá, e os anos passam, as coisas acontecem, e quando você olha para aquilo, você vê, será que foi Deus mesmo falando? Quantos de nós já não tivemos algumas promessas desses, me perdoe, alguns cultos de revelação, alguns cultos que a pessoa vem, olha, Deus manda te dizer. Nessa semana eu vi um pastor falando algo extremamente tremendo, e aquilo me despertou ainda mais mediante essa palavra. Esse pastor disse que estava no altar, naquela posição que nós chamamos de tribuna,
E uma missionária estava pregando, e a missionária soltou no microfone e falou assim: eis que Deus está revelando que aqui no altar tem pastores que estão em pecado. Aí esse pastor, contando a história, a narrativa, diz que ele levantou e foi até a missionária e falou no ouvido dela: agora, Deus te mostrou isso? Deus me mostrou. Então mostra qual é o pastor que está em pecado, porque Deus não vai revelar nada, e depois quando ele acabar de revelar, a senhora vai embora e vai ficar um monte de pastor, um olhando para a cara para o outro para ver quem está em pecado. Se Deus te revelou, vai ter que dizer quem é que está em pecado aí. Aí eu fiquei pensando, eu falei: gente, eu acho que eu sou um fariseu, se eu analisar por esse lado, porque a gente já ouviu tanta profecia, a gente já ouviu tanta coisa, tanta meninice, e aí você vê, e o passar do tempo vai te mostrando o que é de Deus e o que não é, que quando alguém se levanta e solta uma profecia, você nem acredita, mas vou esperar acontecer, você acaba ficando cético mediante aquelas coisas. Então nós temos o costume de olhar de cara feia para o fariseu, nós temos o costume de condenar a pessoa: isso é fariseu, mas a gente em muitas ocasiões acaba se tornando fariseu por força das circunstâncias. Em algumas ocasiões nós temos um problema ou alguns problemas, né? É difícil você encontrar pessoa que tenha um problema, é uma enxurrada de problemas, um mais, outro menos, um pouquinho e um pocão. Mas aí você, por exemplo, tem um problema na minha família, eu tenho um problema no meu trabalho, eu tenho um problema crônico de saúde. E aí você ouve tanta palavra em cima daquele problema, e as coisas não acontecem, que quando vem alguém e realmente fala alguma coisa, né? Mesma coisa de sempre. Você acaba se tornando cético. E as pessoas pensam que você está frio espiritualmente. Pelo contrário, você criou uma capa de proteção, é como se fosse um mecanismo de autodefesa, mediante a tanta coisa que você já ouviu. Eu falei: eu vou esperar Deus realmente fazer para ver se é ou não é. Esses são os fariseus. Só que quando o Espírito Santo é quem fala, tudo muda. Quando o Espírito Santo utiliza o profeta, tudo muda. Não tem fariseu que não reconheça o mover do Espírito Santo. Pegou essa? Você pode ser o máximo religioso que você pode pensar na sua vida, mas quando você vê o mover do Espírito Santo, você se rende. Não tem como você não identificar o mover do Espírito Santo. Então Nicodemos era um homem que era fariseu, e a Bíblia fala que ele era um dos principais dos fariseus. Dentro do fariseu existia um negócio chamado sinédrio. Era composto de alguns homens que eram letrados, que eram estudados, que eram separados. Era uma corte que servia para julgar. Agora imagine, desde o período que se levantou a lei de Moisés, a quantidade de homens e mulheres e profetas, a quantidade de profecias que foram ditas, algumas entendidas claramente e outras que não vinham se cumprindo, algumas, há quanto tempo aquelas pessoas esperavam a vinda do Messias, como eu e você hoje esperamos a volta de Cristo, temos a certeza da volta de Cristo e temos a palavra sendo ministrada, cuidada e tratada pelo Espírito Santo para entendermos o que é a volta de Cristo. Mas naquela ocasião, quantas vezes aqueles homens estavam aguardando chegar ao Messias, quantas vezes aqueles homens colocaram no seu coração: agora vem o Messias, e quando via, não era o Messias, era alguém que parecia com o Messias, é alguém que tinha a cara de Messias, alguém que tinha atitudes de Messias, mas tinha falhas de homem. Então aqueles homens se tornaram céticos mediante a isso. Então quando diziam para eles, como por exemplo, quando surgiu Barrabás, alguns pensavam que Barrabás era o Messias, porque Barrabás era um homem, embora ele tinha uns atos errados mediante a sociedade, mas era um homem que lutava pelos direitos do povo, era um homem que batalhava pelo povo, era um homem que foi preso pelo povo. Então aquelas pessoas estavam ansiosas e desejosas por um Messias, e quando via alguém, depositava todo o seu coração ali. Ei, querido, às vezes você vem para a igreja, deposita teu coração nesse culto, nesse momento, é hoje que vai acontecer. E às vezes não acontece, e quando não acontece, a gente se frustra. E aqueles homens foram se frustrando, até que de repente apareceu o verdadeiro Messias. E Nicodemos, então, depois que você entendeu o que é Nicodemos, você vai entender esse tipo de coisa. Nicodemos, então, observa, mesmo sendo chefe do sinédrio, mesmo sendo um homem de autoridade, tem uma coisa que vai mudar a vida de Nicodemos. Olha, eu já estou cético, eu já estou carimbado, eu já estou calejado de tanta coisa, eu já vi tanta meninice,
Eu e você, nos dias atuais, a gente vê tanta coisa na igreja. E quando você não vai na igreja, você vê na internet, você em vários lugares, tanta meninice, tanta bobeira. É pastor que cospe no outro. É pastor que diz que a unção está quando ele passa. É tanta coisa que a gente vê. De repente algo te chama atenção. Como assim? Quando o homem ele não quer ser maior do que a obra. Isso te chama atenção. O que chamou atenção em Jesus é que Jesus ele não queria ser maior do que a obra. E Nicodemos começa a prestar atenção naquilo. E a princípio, ainda receoso se ele estava dando um passo certo ou não, a Bíblia conta, no versículo de número 2, que ele foi ter de noite com Jesus. Esse de noite, você pode dizer, que alguns textos relatam, que era geralmente depois de pôr o sol, depois das coisas estar mais tranquilas, né? Depois dos afazeres diários, e era hora de você se reunir e visitar alguém, informalmente. Mas neste caso, ele foi o de noite, mas nas espreitas, porque a própria Bíblia fala que à noite fica mais difícil de você enxergar, né? Você vai nas espreitas. Ele falou, olha, eu vou pelas escondidas, porque se não for nada eu fico na minha, ou revela, mas eu tenho que ver isso. Eu não sei como é que você anda, eu não sei há quanto tempo você fala assim, tem muita gente dentro da igreja, infelizmente, tem muita gente dentro da igreja desacreditada da igreja. Vem para a igreja desacreditada da igreja, desacreditada de pregadores, desacreditado de homens e mulheres. Sempre fala a mesma coisa, sempre faz a mesma coisa. Eu confesso que em muitas ocasiões eu sou um. Principalmente quando tu entra, já vi essa história. Só que nós precisamos estar atentos. Quer crescer na sua vida? Quer ser um homem, quer ser uma mulher de Deus na sua vida? Tenha suas convicções, mas nunca feche sua mente. Quer crescer? Tenha suas convicções, saiba quem você é, mas nunca feche a sua mente, porque Deus tem sempre algo que nos surpreende. E às vezes quando você menos espera, é quando Deus te surpreende. Nicodemos vai atrás daquele homem, de noite. Está faltando eu e você ter essa coragem. A coragem de romper, pastor. A coragem de reconhecer que mesmo eu não acreditando, eu preciso ver com os meus olhos. Eu tenho que parar de ficar em casa e ficar absorvendo as informações do irmão que foi ao culto. Tem dia que eu tenho que ir para ver se é realmente aquilo. Mesmo que eu não vou ali na padaria rapidinho e passe para ver o culto. Mesmo que você diga que vá para outro lugar e passe para ver o culto. Mesmo que você não queira se expor, mas você precisa ver com os seus olhos. E eu me lembro de uma mensagem que alguns discípulos chegaram até Natanael, eu já falei sobre isso, e falaram para Natanael, encontramos o Messias. Aí Natanael, que é isso? Quem encontrou? Que nada, encontramos. Da onde é esse Messias? Ele veio de Nazaré. Aí Natanael, já cansado de tanta coisa que já tinha ouvido falar, já certo que em Nazaré tinha um monte de picareta, certo que em Nazaré era uma cidade muito pobrezinha, muito deficiente de muita coisa. Aí ele solta aquela palavra, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair uma palavra boa deste altar? Se você sair daqui, eu costumo dizer isso, se no decorrer da semana você cismar, vou visitar a Lagoinha, vou visitar a church, vou visitar a central do avivamento, você já entra com a expectativa aqui, ó. E se o cara ler um versículo e falar, Deus manda te dizer que Ele te ama de tal maneira, nossa, que mensagem, porque você foi num ambiente propício, seu coração já entrou ali, ó, qualquer coisa que falar, só vem coisa boa dali. Mas quando tu vem para uma igreja de menor porte, de uma Nazaré, uma igreja que tem que suar, que o pastor tem que estudar, tem que buscar, tem que agregar uma palavra e desenhar e ligar tudo, aí você fica assim, ó. O teu coração está fechado, porque você já é acostumado que dessas igrejas pequenas, que dessas igrejas que tem um menor público, dessas igrejas que não tem a fama que as outras têm, você está acostumado a ver um montão de gente falar besteira, falar errado,
Às vezes você julga o profeta porque ele fala errado. Ele fala errado na linguística nacional, mas ele fala certo na linguagem espiritual. E às vezes fica julgando o profeta porque ele fala errado, fica julgando o profeta porque ele se veste mal, e não presta atenção naquilo que o profeta entrega. Compreende o que eu estou dizendo? Nicodemos então está atento àquilo. E se eu chegar lá fora, se alguém que está aqui chegar lá fora e falar para alguém: caraca, vai ali na Peniel, caramba, que palavra que eu ouvi lá, olha, Deus mudou a minha história. Ali na Peniel só tem uma maneira de você fazer acreditar. Os discípulos olharam para Natanael e falaram: só tem uma maneira de você acreditar no que eu estou falando, Natanael. E que maneira é essa? Vem ver. Vamos lá que eu vou te mostrar. Você vai ter que ver com os seus olhos. É assim que a mensagem chegou nos ouvidos de Nicodemos. Eu falei: eu tenho que ver. Eu tenho que ver que negócio é esse. E ele vai meio que escondido. Por quê, pastor? Me pergunte, por que, pastor, ele vai? Diga comigo: porque Nicodemos precisava de uma transformação. Agora você repita comigo: eu preciso de uma transformação. Chega de ficar parado, extasiado, estatelado, mumificado no seu banquinho, na sua posição. Queira uma transformação. E para que nós possamos adquirir essa transformação, começamos enfrentando os desafios. Por isso que quando eu vi no grupo dos louvores a ministração que os louvores iam tocar, eu falei: Lídia, esse primeiro louvor, se você quiser, você pode tocar no fim da mensagem, que a mensagem vai dizer mais ou menos isso. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você nem imagina o que Deus vai fazer na sua vida, porque todos aqueles que buscam a transformação encontram. Mas para buscar essa transformação, você precisa ter algumas atitudes, enfrentar alguns desafios. E Nicodemos foi atrás dessa transformação. Pastor, o que mais me encanta nessa história, que Nicodemos, aos meus e aos seus olhos, não tinha a mínima necessidade de se transformar. Pleno financeiramente, pleno familiarmente, pleno aos olhos naturais, espiritualmente. Mas a minha, a sua vida não é na ótica daquilo que os olhos veem, mas na ótica daquilo que a alma sente. Não viva a sua vida conforme os seus olhos, viva a sua vida conforme a sua alma. Porque os seus olhos contemplam coisas maravilhosas, ou os seus olhos contemplam coisas muito ruins, mas a sua alma regozija-se na presença de Deus e se angustia quando está longe dele. Então viva segundo a sua alma. Tem muitos homens e mulheres vivendo segundo os olhos, trocando os desejos da alma pelas seduções dos olhos. Não troque o desejo da alma pela sedução dos olhos. Exemplo: seus olhos te seduzem a viver enfurnado no trabalho. Seus olhos te seduzem a viver uma vida louca, atrás de novidades todos os dias, de sair, de fazer isso, aquilo. Seus olhos te seduzem a estar nos melhores lugares do mundo, mas sua alma te constrange, sentindo a falta da presença, da comunhão. E aí a gente fecha os olhos da alma e abre os olhos da vida. Entende isso? Nicodemos tinha uma plenitude, e aos olhos naturais ele era completo, ele era perfeito, ele era muito bem sucedido, mas a alma dele gritava. A transformação, ela começa quando a tua alma grita: eu quero mais Deus, eu quero mais Deus. Cadê os que querem mais Deus nessa noite? Cadê aqueles que não se conformam com a sua vida natural? Por melhor que ela esteja, Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Nicodemos vai ter de noite, e a primeira coisa que ele pronuncia diante de Jesus é: sei que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. Isso é forte demais. Olha, Jesus, nas entrelinhas, já falaram muitas coisas de ti, eu já vi muitas coisas, já vi muito picareta. E vou te dar um exemplo bíblico sobre isso, porque o diabo engana, irmão. A Bíblia fala no livro de Êxodo como Moisés ele chegou diante do faraó
A Bíblia fala que Moisés pega o cajado, segundo a ordem de Deus, joga o cajado no chão e o cajado vira uma serpente. Deus é tremendo, ninguém é igual a Deus. Mas a Bíblia fala que os encantadores de Faraó fizeram a mesma coisa. E surgiu. Aí não importa se a serpente dele era mais fraca ou não era, mas imitou ou não imitou? Fez ou não fez? Para você entender se é de Deus ou não, tem uma coisa: a palavra precisa queimar a tua alma. E quando ela queima a tua alma e você quer enxergar com a alma, os seus olhos se abrem. Quando Abraão, ele está no alto do monte, em Gênesis capítulo 22, que ele amarra Isaac, que ele vai sacrificar Isaac, os olhos naturais dele não viu nada, mas quando o coração dele queimou, após o Senhor falar com ele, a primeira coisa que os olhos espirituais, os olhos naturais deles viu, a provisão de Deus. Então, quando enxergamos com olhos naturais, nós não conseguimos ver aquilo que o espiritual tem preparado para nós. Enquanto você entrar na igreja procurando enxergar um bom pregador, um bom cantor, uma igreja que te abraça, uma igreja que te beija, uma igreja que te carregue no colo, você nunca vai ouvir a igreja com olhos espirituais, porque você entra querendo coisa que o homem pode te dar, não coisa que Deus pode te dar. Um abraço o obreiro pode te dar, o homem pode te dar. Uma voz cantando aqui em cima, o homem pode te dar, mas a palavra que liberta, que transforma, que entra na alma, que é igual uma faca de 2 gumes, só pode te dar quem tem. Entre na igreja querendo receber de Deus aquilo que Ele tem para você, não receber da igreja aquilo que a igreja tem para você, porque a igreja sempre vai ter um louvor, sempre vai ter uma oração, sempre vai ter um preletor, sempre vai ter uma recepção, mas em todas as ocasiões não significa que a igreja vai ter uma palavra de vida. Mas quando você entra querendo uma palavra de vida, a igreja não precisa ter nada disso. Mas você vai entender a palavra de vida, porque você entrou na igreja com um olhar para cima. Nicodemos, então, ele está cansado de ver as coisas num âmbito horizontal. Ele quer começar a ver as coisas de âmbito vertical. E sabe o que buga a cabeça de Nicodemos? É o que deixa Nicodemos sem entender. Porque ele diz assim, ó: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, ele absorve algo que ele não consegue entender. Como estudioso da palavra, como chefe do sinédrio, como participante, perdoe-me, do sinédrio, como um dos fariseus que fazem parte da sinagoga, ele lê na Bíblia que Deus tem o poder para curar, que Deus tem o poder para restaurar, que Deus tem o poder para ressuscitar, que Deus tem poder para curar cego, para curar surdo. Só que ele, com todo o ensinamento, com todo o estudo, com toda a sua plenitude diante da palavra, ele não consegue executar nada disso. E chega aos ouvidos dele que vem alguém que não anda igual a ele, que não veste igual a ele, que não prega igual a ele, mas executa tudo aquilo que ele estudou e ele não consegue. Essas coisas bugam a cabeça dele. Sabe o que você não vai entender? Agora, mas daqui a pouco você vai entender. Conforme eu havia falando, você vai em grandes ministérios, grandes campanhas, sobe monte, faz isso, faz aquilo outro, e aí você vê que olha, o irmãozinho fez a campanha na igreja X, ele foi por 7 dias lá e Deus fez o sobrenatural. Vou lá também, 7 dias, e nada aconteceu na tua vida. Olha, o irmão subiu um monte e ficou tanto tempo de jejum, e aconteceu porque o irmão fez jejum, e você vai lá e nada aconteceu na sua vida, e você começa a ficar doido. O evangelho não é uma receita de bolo. Repita comigo isso. O evangelho não é uma receita de bolo. Você já entendeu? Uma receita de bolo, se eu anotar e te dar, você faz um bolo. 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 2 ovos. Bateu ali, vai sair um bolo. Mais gostoso ou menos, vai sair um bolo. O evangelho não é assim. Não é porque funcionou com o irmão que vai funcionar com o outro. Não é porque funcionou com esse pastor que vai funcionar com esse. Não é que funcionou com essa igreja que vai funcionar com aquela. Evangelho é intimidade, particularidade. Cada um tem a sua. De repente Nicodemos olha para aquele homem e diz: eu preciso ver esse homem, porque tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu prego, esse homem faz. Eu preciso ver ele de perto. Você entra aqui na igreja
faz campanha aqui, faz campanha lá, e de repente tu entra aqui e aplica uma palavra que foi liberada desse altar, uma palavra revelada, e você vê, caramba, Deus realmente faz. Foi a igreja que fez, sim ou não? Não, porque você entrou aqui com o coração aberto, apto a executar aquilo que Deus tem para a sua vida, no momento certo, no lugar certo. Nem todo mundo que vai no lugar da bênção será abençoado. Todas as pessoas que iam no tanque de Betesda, que era o primeiro a entrar naquele tanque, ele era abençoado, porque era o lugar da bênção. Só que a bênção não estava no tanque, a bênção era o mover das águas. E todos que entraram naquela água foram curados, sim ou não? Mas existe um homem que não precisou entrar na água e foi curado. Por que isso? Porque o coração dele não estava na água, o coração dele estava no céu. Ele não queria saber de onde viria a sua bênção. Eu quero saber de onde vem a minha cura. Eu quero ser curado. Entende? Às vezes a gente foca num lugar porque ali tem unção, ali tem bênção. Eu gosto do pastor Luiz pregando porque quando ele prega eu sinto uma presença. Você vai sentir a presença e não vai adquirir nada, porque o seu coração não está na palavra dele, está nele. Entende o que o pastor está falando? Existem pessoas que, se avisar com antecedência quem é que prega, não vai nem para o culto. Não gosta daquele irmão pregando? A unção não está no homem que prega, a unção está na palavra que é pregada. E o muito mais forte do que a palavra que é pregada é o estrago que ela vai fazer no teu coração quando você permitir. Porque a palavra tem que fazer estrago, irmão. Tem que fazer estrago. Palavra que é massageia não presta não, com todo respeito, não presta. Que Jesus nunca massageou ninguém. Curar é diferente de massagear. Tratamento requer tempo. Por isso Nicodemos então faz isso. Vai ter de noite com Jesus. E Jesus começa a tratar de Nicodemos. Jesus vai começar a tratar comigo, com você. A primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos, versículo 3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aqui eu faço a primeira proposta para a igreja. Você está disposto a nascer novamente? Está disposto hoje a abrir o seu coração? Se Deus falar para mim e para você nessa noite, eu quero te fazer um novo crente agora, você está disposto a recomeçar? Está disposto a voltar da estaca zero? Está disposto a descer do altar que você subiu, para que a vontade do Senhor seja soberana? A proposta que Jesus fez para Nicodemos é: precisa nascer de novo, Nicodemos. Na maneira com que você vive, da maneira com que você está. Olha bem, quando Jesus fala isso para Nicodemos, Jesus ele não está condenando Nicodemos, ele está dando uma opção a Nicodemos. E é essa opção que hoje o pastor Luiz Henrique está fazendo para você. Você quer verdadeiramente ver o reino de Deus? Se você quiser, eu tenho uma proposta de transformação na sua vida. Ou você pode continuar da forma que você quer e viver o reino dos homens. Foi a proposta que Jesus fez para Nicodemos. É necessário, em verdade, verdade te digo, se não nascer de novo da água e do Espírito, não tem como ver o reino de Deus. Eu não quero fazer isso, pastor. Eu não quero abrir mão. Eu não quero sair do sinédrio. Eu não quero abrir mão. Eu não quero largar minha posição de fariseu. Estudei anos. Passei a minha vida toda estudando para chegar na posição que estou. Falei, fica à vontade. A opção está aí, é sua. Mas você quer ver o reino dos céus ou quer viver no reino da terra? Quer ser o maior nesta terra ou o menor no reino dos céus? A escolha é sua. Olha que contrassenso que Jesus faz. Quer ser o maior nesta terra ou quer ser o menor no reino dos céus? Porque, presta atenção, quantos já passaram no espiritismo aqui, na Umbanda? Alguém já passou? Qual é a proposta que o inimigo faz para você nesses lugares? Te fazer grande nessa terra, te exaltar nessa terra, engrandecer-te diante dos homens
desta terra, te dá fama nesta terra, te dá o dinheiro desta terra. E a proposta que Jesus faz para você: se quiseres ver o reino, diminua. Você tem essa opção hoje. Você pode ser grande, pode continuar grande nesta terra, ou você pode ser o menor no reino dos céus. A escolha é sua. A palavra está sendo liberada. A transformação é essa. Você quer continuar sendo um homem importante para esta terra, ou sendo um servo eficaz no reino dos céus? Jesus faz essa proposta para Nicodemos. E o que eu acho interessante é que Nicodemos, ele parece que ele está meio atônico, meio, sabe, sem entender o que está falando, que ele fala assim, versículo 4, mas como pode nascer de novo eu sendo velho? Porventura posso entrar novamente no reino da minha mãe, no ventre da minha mãe, e nascer de novo? Veja, ele está nesse momento indagando aquilo que ele foi pré-definido a fazer. Mas em nenhum momento ele falou para Jesus assim, não, nascer de novo não. Existem homens aqui nessa noite, mulheres aqui nessa noite que está assim. Não sabe o que Deus vai fazer na vida dele, mas quer entender como. Se você está assim, está no lugar certo. Porque Nicodemos, ele poderia responder para ele, tá doido, rapaz, ninguém nasce novamente. Ah, maluco, sabia que era mais um doido desse, eu, hein? Só que Nicodemos sabia que a presença de Deus estava com Jesus. E ele questiona, olha, eu quero, você pode me explicar como? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que nascer de novo? Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Como é que eu faço isso? Você está disposto a querer saber o que Deus quer fazer na sua vida? Está disposto agora a recomeçar com Cristo? Está preparado para enfrentar as suas barreiras? Jesus é assim, olha, quem não abrir o coração não pode ser conduzido pelo Espírito. Ele diz no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer do Espírito não pode herdar o reino dos céus. Se você não abrir o seu coração para o entendimento do Espírito, não tem possibilidade de você ver o reino. Abra o teu coração para que o Espírito faça segundo a vontade dele na sua vida. Minha filha, amo-a. Papai talvez seja o homem mais apaixonado de ver você dançar, cantar, Luísa tocar. Mas se você não abrir o seu coração, você vai ser apenas uma boa bailarina, apenas uma boa baterista. Deixa o Espírito te usar, você vai ver que você vai muito além daquilo que o Espírito, do que você imaginou. Deixa o Espírito transformar a sua vida e para de tocar apenas para a igreja e comece a tocar para o reino. Pare de dançar para a igreja e dance para o reino. Pare de cantar para a igreja e cante para o reino. Pastor, mas eu já passo para o reino. Se fizesse, eu não estou falando especificamente com ninguém, tá? É uma palavra generalizada. Estou exemplificando algumas pessoas. Se o Espírito Santo está mandando dizer isso, porque existem homens e mulheres que ainda fazem as coisas para os homens e não para o reino. Quando eu sei disso, porque eu sei disso, já passei por isso. E às vezes passo. Que quando às vezes a gente faz alguma coisa achando que é para o reino, a gente quer que alguém te diga, foi bom hoje, hein? Poxa, hoje eu sou... A gente quer ouvir de alguém, pô, mas amarrei naquilo ali. E aí você, ó. Quando eu fiz isso na minha vida, eu falei, Senhor, repreende, porque isso não é para mim. Se fosse para o teu reino, eu ia continuar sendo usado. Eu falei, obrigado, Senhor, por me usar, continue usando. Use o irmão da terça-feira, que eu não sei quem é. Use o irmão da quinta. Mas às vezes eu fico assim, já que eu estou usando, o pastor vai me botar mais vezes para pregar, porque agora eu estou pregando muito. Isso é do homem. Quando é do reino, meu filho, não é seu. Quando você viu a mensagem que eu preguei, ficou, irmão. A tua mensagem vai fazer um estrago na vida do irmão, um estrago de ordem positiva. O irmão que toma posse daquilo vai conquistar as bênçãos, mas você não. Quando canta, quando toca, quando prega, quando ora, quando está na portaria, se soubesse a importância que existe numa portaria, num tchauzinho que você dá para alguém que passou na rua, qualquer dia eu vim nessa igreja aí, o pessoal sempre me dá um sorriso. Essa é a diferença das nossas vidas. Então Nicodemos faz isso. E Jesus faz essa proposta para ele.
Mas olha que Jesus fala, eu estou quase terminando, falta só um pouquinho. No versículo 6, Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Aqui tem algo que vai abrir a tua mente, que vai fazer você realmente querer ser transformado. Abra sua Bíblia rapidamente no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus. Aqui é um divisor de águas. Para mim, pelo menos quando eu estudava essa palavra, para mim foi um divisor de águas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que quando nós vivemos em espírito, em muitas ocasiões, nós não somos bem-sucedidos aos olhos dos homens. Às vezes você não é bem-sucedido aos olhos dos homens. E a gente faz o possível para agradar os homens. Só que você tem que fazer o possível e o impossível para agradar o Espírito, o Senhor. Nicodemos, ele faz isso. Mateus capítulo 6, o versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: ninguém, repita comigo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e a desprezar o outro, ou não podereis servir a Deus e nem... Presta atenção que eu vou falar aqui, é muito sério. Você não pode servir a Deus e a você mesmo. Entende? Eu não sei se eu me fiz entender. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. E é bem claro quando diz que quando você serve a dois senhores, é inevitável, você agrada um e desagrada o outro. E às vezes esse segundo Senhor é você. Às vezes a gente serve tanto a gente quer tanto a nossa vontade, a gente quer tanto que as coisas aconteçam da nossa vontade, que a gente nos coloca na frente de Deus. E a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente faz o que Deus determina, ou a gente faz segundo a nossa vontade. Não tem possibilidade de você unir uma coisa na outra, porque a minha e a sua vontade está nessa terra, habitamos nessa terra, temos necessidades fisiológicas dessa terra, temos desejos daquilo que a terra produz. Então, enquanto nós quisermos fazer a nossa vontade, nós vamos estar amarrados nesta terra. Então não tem possibilidade de servir a dois senhores. Não tem condições. Pastor, o que é isso? Porque existem pessoas que estão aqui dentro nesta noite, estão nos ouvindo na live, que está agora no reino dos céus, servindo ao Senhor, mas quando acabar o culto, vai dar uma passadinha no Big Brother, vai dar uma olhadinha nos gols do Fantástico. E depois dos gols tem a resenha, tem o futebol americano. E ao invés de se dedicar a outras coisas, não estou dizendo que é pecado, mas eu estou dizendo que às vezes nós abrimos mãos ou deixamos muito mais tempo para as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve a outro Senhor. Vou de novo usar a mesma forma de exemplificar que eu usei em uma outra ocasião. Nós não tratamos a igreja igual tratamos o nosso trabalho. Duvido que você sai sorrindo, contente, andando devagar, parando com todo mundo para conversar para o seu trabalho quando você está atrasado. Eu duvido. Está servindo a dois senhores. Quando é para Deus, a hora que eu chegar, cheguei, Deus sabe. Em cima da hora tu vai tomar banho, vai fazer a barba. Não, o culto já começa, daqui a pouco eu chego. Duvido que tu faça isso com o seu trabalho. Está servindo a dois senhores. Você está agradando mais o seu trabalho e desagradando a Deus. Você já ficou desesperado porque está dando a hora do culto e você não conseguiu chegar? 15 minutos antes? Você já parou de falar assim, Senhor, diminui essa chuva, mas se o Senhor diminuir, eu vou enfrentar ela, porque hoje tem culto. Sabe o que acontece quando está chovendo demais? Eu não vou não, está chovendo muito. Não vai ter. Tem nada demais, é só um culto. Acompanhe pela internet. Faz isso com a tua igreja, com o teu trabalho. Faz. Já viu alguém faltar uma festa de 15 anos ou um casamento porque está chovendo demais ou porque está sol demais? Já viu? Isso é servir a dois senhores.
É sobre isso que a Bíblia fala. Precisamos nos transformar, pastor. É chegado o fim dos tempos. Está na hora da igreja se posicionar como igreja. Existem 3 tópicos que eu vou deixar muito rápido para você, que vai te diferenciar do verdadeiro cristão. 3 coisas que o verdadeiro cristão tem que fazer para que a gente possa viver a transformação. São 3 barreiras. A primeira barreira, repita comigo: o cristão de verdade tem que fazer escolhas. O cristão de verdade tem que fazer escolhas. Não pode ficar em cima do muro. Escolhei hoje a quem servir. Tem que fazer escolha. Não, hoje eu vou para a igreja, mas semana que vem, não, Deus conhece meu coração. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Vai colocando um monte de outros empecilhos diante de Deus. Irmãos, como é que você quer tudo de Deus se você entrega 10% do que você tem? Como é que você quer que Deus faça tudo na sua vida se você só separa um tempinho para Ele? Como é que você quer que Deus mude a sua história? Sabe, queridos, parece uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás. O camarada falou assim: vou doar. Era um programa que satirizava algumas coisas, mas era engraçado. Vou doar toda a arrecadação que nós tivermos no evento. Essa doação vai ser feita na 3ª segunda-feira do mês de agosto do ano de 2027, entre 7 e 7h30 da manhã, se estiver chovendo. Fora isso eu não faço. A gente está servindo a Deus assim. Eu quero tudo que Deus pode mudar. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero que Deus cure a minha família. Eu quero que Deus cure a minha doença. Mas eu só vou para Deus no domingo quando der, quando não, sabe, se eu fui para a praia hoje, estou cansadão, mas quando eu for, Deus vai ver que eu sou todo dele. Irmãos, eu não estou aqui apontando para ninguém, não estou procurando não olhar nos olhos de ninguém, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo manda dizer. Eu também já fui assim em algumas ocasiões. E outra coisa, eu fiz uma escolha. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou fingir que sirvo. E as consequências das minhas escolhas, só eu vou colher, irmão. É muito mais fácil você sair da igreja hoje e falar assim: pastor não me conhece, está falando de mim, está usando o púlpito para falar de mim. Eu vou continuar fazendo uma escolha. E você também. Só que nós seremos consequência das escolhas que fazemos. A segunda coisa, depois que nós fizermos escolhas, para ser um verdadeiro crente, nós temos que ter escolhas. A segunda coisa que você precisa fazer para ser um verdadeiro crente, sabe o que é? Mudanças. Tem que estar disponível para mudanças. Primeiro você escolhe, e depois você tem que estar disponível a mudar. E mudança, tenho aqui um PhD nisso, né? Irmão Emerson é PhD em mudança. O homem trabalha com isso. Por que, pastor, o senhor falou isso? Se você parafrasear uma mudança simples de uma casa para outra, você vai entender como mudanças são complicadas. Como mudanças, por mais que você seja prudente, como em mudanças tem quebras, tem perdas. Por mais que você seja zeloso, quando você chega num novo ambiente, nem tudo que estava no antigo vai caber. As proporções são diferentes. Deus está te propondo uma mudança e um novo ambiente que Ele vai te dar. Tem coisas na sua vida que não vai caber, Ana. Tem coisas na sua vida, Tiago, que não vai caber, proporções diferentes. Mas para ser um verdadeiro cristão, você precisa escolher o que você quer e estar apto a estas mudanças. Se nós dimensionarmos para esta igreja um ar-condicionado, 2 ar-condicionados de 10.000 BPUs de cada lado, a igreja vai ficar como? Estilo montanha. Oh, glória! Mas amanhã ou depois a nossa igreja sai desse templo e constrói um templo maior aqui, ou vai para outro lugar. As proporções do ar não serão as mesmas. Ou você muda para um lugar maior, mais espaçoso, mas corre o risco de perder o ar.
ou vai ter que redimensionar o ar, ou você fica no seu costume, no seu mundinho. Ei, querido, eu estou dizendo para você, para que haja transformação na sua vida, temos que mudar. Tem que haver mudanças. Não adianta, há muitos anos eu sou assim. Há muitos anos você é a mesma pessoa. Tem uma coisa que tem que te incomodar. Note bem, tem que te incomodar, porque se não te incomoda, está na hora de você rever os seus conceitos. Não importa o tempo que você é crente, não importa o tempo que você está na igreja, tem que te incomodar se não houver nenhum crescimento na sua vida. Você tem que crescer. Quem entra no evangelho obrigatoriamente tem que crescer. E quando eu falo crescer, eu não estou falando em crescer em ordem eclesiástica. Eu não estou falando que você tem que ter cargo, mas está na hora de você transformar essa criatura de criança para um homem cristão. Uma mulher cristã tem que crescer, tem que entender mais da palavra, tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo, tem que compreender o que a palavra diz. Pastor, eu estou tanto tempo. Pastor, para mim é sempre a mesma coisa. Cuidado, cuidado, porque o evangelho não está fazendo mudanças na tua vida. E se você não consegue, chegou o tempo de você gritar, clamar, buscar os seus pastores, buscar os seus mentores, seus líderes e falar: eu quero crescer e não consigo, estou estagnado, há muito tempo eu estou sentado no mesmo lugar, no mesmo banquinho, eu sinto arrepio, tem culto que eu isso, tem culto com aquilo, mas não consegue crescer, tem palavras que ainda são enigmas na minha cabeça. Não pode. Se isso está acontecendo há muito tempo na sua vida, preocupe-se. Espiritualmente nós precisamos crescer, porque se você não está crescendo, e a culpa não é da igreja, é porque nós entramos aqui para ver homens. Porque quando você entra com o coração aberto para ver Deus, todos os dias, todos os cultos, todas as células, todas as orações, você vai aprender um pouco mais de Deus, e vai ser todo dia uma nova criatura. Tem que ter mudanças, irmãos. Tem que mover esse negócio aí. E a terceira e última coisa. Primeiro, para ser um verdadeiro cristão, escolhas. Foi ou não foi o que Nicodemos fez? Ele escolheu sair do seu mundinho e ir até Jesus para poder ver com os olhos dele. A segunda coisa para se tornar um verdadeiro cristão, mudança. Ele decidiu mudar a sua forma de pensar. Ele decidiu mudar a sua forma de agir. Até porque, queridos, ele tinha um método que era funcional. Embora ele não era um homem que era usado pelo Espírito Santo para fazer curas, como os apóstolos faziam. Ele não era um homem usado pelo Espírito Santo para expulsar demônio, como os apóstolos faziam. Mas ele era um homem que era instruído pelo Espírito Santo para ensinar a palavra. Mas ele falou assim: eu quero mudar. Isso é muito pouco para quem quer ver o reino dos céus. É muito pouco fazer uma coisinha só e se contentar com uma coisinha só no reino. Para quem quer alcançar o reino, é muito pouco só cantar, Ana. Ou você se sente, vocês que estão aqui em cima, ou vocês se sentem usados pelo Espírito Santo, ou vocês transbordam da presença do Espírito Santo, ou então vai ser apenas um louvor. É muito pouco. Se todo o culto acabar, nossa, nós tocamos bem, mas se não houver um avivamento, se não tiver, como a gente de vez em quando tem aqui, uma liberdade do Espírito, que você sai daquilo que foi programado e deixa ser usado, se você não permitir essa mudança, você é uma pessoa que está moldada. E Deus quer te tirar desse molde hoje. Quer dizer para mim e para você: eu quero te mudar, eu quero te transformar. E a terceira e última coisa, eu finalizo. Nós precisamos, para ser um novo cristão, aceitar. Diga comigo: eu preciso aceitar os desafios. Você está preparado para aceitar esses desafios? Está preparado para aceitar o desafio de ser uma nova criatura?
Está preparado para aceitar o desafio de ver o sobrenatural e de fazer parte dele? Está preparado para aceitar esses desafios? Está preparado para deixar de ser uma lagarta e aceitar o desafio de voar? Eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria da igreja quer voar. O que a palavra voar quer dizer com esse contexto, pastor? Todos os que pensam em voar, qual é a sensação do voo? O que a pessoa que voa, ou um pássaro, qual é a sensação que ele lhe passa? Liberdade. Liberdade. É isso que o Senhor lhe propõe. Está preparado para voar? Está preparado para ser livre na minha presença? Que coisas, que coisas maiores. Está preparado para isso? Está preparado para mudanças na sua vida? Está preparado para fazer escolhas e para enfrentar os desafios? Porque não vai ser fácil. Repita comigo, não vai ser fácil. Agora eu vou falar, se você fala, se você quiser. Eu estou disposto a enfrentar os desafios. Quem está disposto a enfrentar os desafios, coloque-se de pé nessa noite. Pastor, eu estou disposto, mas não posso ficar de pé. As pernas doem, fique sentado. Mas se o seu coração está disposto a enfrentar os desafios, e se seu coração está disposto a sair daquilo que o mundo te vê, se o teu coração está disposto a abrir mão de ser grande para o mundo, mas ser pequeno no reino, Deus vai transformar a tua vida. Sabe, queridos, eu falei uma vez e vou falar novamente. Algumas pessoas vão olhar para mim, como já olharam, e vão traçar um parâmetro, porque eu sei disso. Eu sei. Não precisa me contar não, porque eu sei. Pastorzão é meio doido. Pastorzão, já falaram para mim e eu sei. Você nem parece pastor. Aí eu falo assim, acredita? Alguém teve a cara de pau de mim um dia? É verdade. Algumas pessoas vão dizer isso. Porque se você olhar e se você buscar, pesquisar a postura, a conduta de um pastor, eu não tenho quase nenhuma dela. Porque as pessoas, quando procuram isso, eles procuram uma conduta, uma vestimenta, uma postura daquilo que os olhos humanos veem. Mas eu sou um pastor que eu não estou preocupado com o que os olhos humanos me veem. Eu sou um pastor que estou preocupado com aquilo que o reino quer que eu faça. Aí algumas pessoas já falaram para mim, pastor andando a pé, pastor desempregado, com ouvido. Aí eu olhei para ele e falei assim, filho, isso não tem muito tempo não, tá? O teu sonho é ser um pastor de família. Aí ele olhou para mim, fez aquela careta. Cadê a tua família? Cadê os teus filhos? O que houve com a tua casa? E ele foi puxando. Eu falei, eu sou muito mais abençoado do que você possa imaginar. Porque o que eu consegui no reino, o dinheiro não pode pagar. Minha esposa, dá um tchauzinho. Minha filha, minha outra filha. A minha família está na casa do Senhor. A minha família está rendida ao Senhor. E não tem dinheiro que possa pagar isso. Então não aceite as pessoas dizerem que você é um pastor bem assim, porque não tem carro, não tem casa. Eu troco minha casa, eu troco meu carro, eu troco meu emprego, porque eu tenho minha família na presença. Eu sou um homem abençoado. Eu sou um homem abençoado. Eu escolhi fazer